Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço! Cheguei para falar tudo sobre o Santos Futebol Clube. Vamos falar muito sobre a reunião de ontem, que aconteceu de forma online do CG do Santos Futebol Clube. Hoje tem uma nova reunião para algumas tomadas de decisão. E também quero falar sobre André Mazzuco, que está realmente de saída do Santos Futebol Clube. A pressão é muito forte em cima do trabalho do André Mazzuco. Vamos falar também sobre Emerson Leão, que pinta como uma das possibilidades para realmente voltar ao Santos Futebol Clube neste momento tão difícil na história do clube. Vamos falar também sobre o jogo contra o Fluminense na próxima quarta-feira. O Carille tem algumas voltas, mas também tem ausências para a partida de quarta-feira, jogo decisivo. E o Santos, que ontem, com a vitória do Bahia, entrou definitivamente no Z4. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Meus amigos varandeiros, após a derrota 2-0 para o América Mineiro no último sábado na Vila Belmiro, a tristeza realmente bateu e bateu forte no torcedor santista. É possível perceber em vários grupos do WhatsApp, nos comentários dos vídeos do Varanda, em outras lives que estamos presenciando também falando do Santos Futebol Clube, que o torcedor sabe do momento atual do Santos Futebol Clube. Ninguém ainda jogou a toalha, até porque matematicamente o Santos só depende dele. Mas a grande realidade é que o Santos em campo não tem conseguido se mostrar forte ao ponto de conseguir sair dessa situação tão desconfortável no Campeonato Brasileiro. O Carille, em 9 partidas no comando do Santos, conseguiu apenas uma vitória, 4 empates e foram 4 derrotas. É realmente um resultado muito ruim. Ontem, a diretoria do Santos se reuniu de forma online e discutiu alguns pontos. Um deles é a permanência do Fábio Carille. Muito se falou que o Carille estava ameaçado. Não, neste momento a informação que nós temos é que o Fábio Carille vai comandar o Santos para a partida de quarta-feira contra o Fluminense. É claro que um resultado ruim contra o Fluminense pode mudar o rumo da história, mas neste momento o Fábio Carille permanece como treinador do Santos. A diretoria não cogita até quarta-feira mudar o treinador. Marcelo Fernandes segue em stand-by. Numa saída do Fábio Carille, naturalmente o Marcelo Fernandes será o treinador do Santos. Agora, um profissional que está muito questionado e deve deixar o Santos nas próximas horas é André Mazzuco. É um profissional que está sendo muito questionado internamente também pela torcida. É um nome muito criticado justamente pelas contratações, pelo planejamento do Santos, que muito passou pelo executivo de futebol, André Mazzuco. Outro nome também muito questionado, muito criticado é Jorge Andrade. Deve realmente sobrar nesta semana para Jorge Andrade e também André Mazzuco. Na Vila é quase certa a demissão dos dois nomes. Jorge Andrade e André Mazzuco devem estar de saída do Santos Futebol Clube. E com isso, um nome ganha muita força na Vila Belmiro. O nome dele é Emerson Leão, campeão pelo Santos em 2002, pode voltar ao Santos Futebol Clube agora como executivo de futebol. O Emerson Leão já teria sido contatado por algumas pessoas dentro da diretoria do Santos para realmente entender a situação do Emerson Leão, se existe interesse por parte dele de voltar ao Santos Futebol Clube. O Emerson Leão, que está praticamente aposentado, deixou o futebol há alguns anos, né? Nas últimas experiências chegou a ser comentarista da TNT também, né? Então não sei se o Emerson Leão tem interesse de voltar ao Santos num momento tão difícil como esse. Voltando, ele seria realmente parte importante deste processo de transição entre diretoria e futebol, né? O Santos que precisa realmente de alguém com maior identidade dentro dos vestiários, também na comunicação com os jogadores. Portanto, o Emerson Leão ganha muita força. Vamos aguardar as próximas notícias envolvendo o Santos Futebol Clube. Hoje tem uma reunião do CG que deve decidir a saída do André Mazzuco e talvez do Jorge Andrade. André Mazzuco realmente vive uma situação delicadíssima no Santos Futebol Clube. Lembrando que ele foi trazido pelo Walter Schalka, né? Quem bancou a vinda do André Mazzuco foi o Walter Schalka. Ele é uma indicação do Walter Schalka. Walter Schalka, para quem não se lembra, é aquele membro do CG, né,
que sempre vota contra contratações, investimentos. Ele é realmente um dos principais responsáveis pelo Santos não ter feito um investimento maior na parte esportiva em 2021. Lembrando que ele votou contra a Tardelli, votou contra Léo Batistão. Sempre que se falou em contratação, o Walter Schalka foi contrário. E no ponto de vista contrário, né, o inverso disso, sempre que se falou em venda de jogador, o Walter Schalka foi favorável à venda de jogadores, mesmo por valores irrisórios. Portanto, vamos aguardar. Neste momento, o Santos vive realmente uma crise esportiva. Quarta-feira temos o Fluminense jogando na Vila Belmiro, jogo marcado para as 19 horas, um jogo de extrema importância para o Santos Futebol Clube. O Fábio Carille, que não vai contar com o Giamota expulso, aliás, o Giamota que dificilmente deve voltar a vestir a camisa do Santos, um pênalti muito amador do Giamota na partida contra o América Mineiro. O Giamota dificilmente deve vestir novamente a camisa do Santos Futebol Clube. E lembrando que a família do jogador sofreu uma pressão nas redes sociais, fato que realmente é muito lamentável, né? A torcida tem todo o direito de cobrar o jogador na arquibancada. Agora, pressionar familiares, ameaças, realmente isso não está de acordo com o tamanho do Santos Futebol Clube, né? Isso é muito importante reforçar aqui. Portanto, o Giamota está fora da partida quarta-feira contra o América, porque foi expulso. O Camacho, que saiu sentindo dores, saiu ainda no primeiro tempo, também deve ser desfalque para a partida de quarta-feira. E o Santos que vai ter o retorno do Wagner Palha, né? Wagner Palha retorna, mas dificilmente o Carille deve voltar ao esquema de 3 zagueiros, por mais que a linha de 4 não funcionou. O Maddson deve ser o titular pela direita e vamos aguardar o treinamento de hoje e as definições do Fábio Carille. Fato é que o Tardelli também não foi bem, né? Como terceiro atacante, não funcionou bem. Começou até bem a partida do último sábado, mas depois caiu demais. Vamos aguardar se vem alguma novidade. Eu entendo que está na hora de colocar o Ângelo, está na hora de fazer algumas mudanças nesse time do Santos. A gente já viu que com alguns jogadores o Santos não vai sair do lugar. Felipe Jonathan, na minha opinião, não pode mais jogar no Santos Futebol Clube, tem que ser afastado imediatamente. Giamota a mesma coisa e o Pará também. Eu começaria afastando 3 jogadores de imediato. Felipe Jonathan é um jogador que não cria absolutamente nada, não marca ninguém, é um jogador nulo do Santos Futebol Clube. O Giamota eu não preciso mais comentar, inclusive está vendido. Acho que o Santos pode utilizar inclusive esse argumento para afastá-lo. E o Pará não tem a menor condição técnica para jogar mais no Santos Futebol Clube. Acho difícil que tudo isso aconteça, mas vamos aguardar os treinamentos de hoje. É isso, meus amigos varandeiros, muitas informações do Peixe, que se prepara para o duelo contra o Fluminense. Lembrando, Fábio Carille será o treinador do Santos na próxima quarta-feira, hein? Não existe neste momento a possibilidade da demissão do treinador Fábio Carille. E outra dúvida do Santos era o gol, né? João Paulo ou Jandrei? O João Paulo falhou, na minha opinião, no meu ponto de vista, nos 2 gols do time do América Mineiro. Primeiro, ele não saiu do gol, um lançamento de algumas jardas e ele não saiu do gol. Essa é a grande realidade. O Giamota falhou? Claro que falhou. Foi falha grave do Giamota. Agora o João Paulo poderia ter saído ali. E também no segundo gol, saiu caçando borboleta. Foi muito mal o João Paulo e o Jandrei corre ali na disputa de titular do gol. É muito provável que o João Paulo seja mantido pelo treinador Fábio Carille. É isso, meus amigos varandeiros. Um grande abraço. Valeu, galera. Deixe o seu like e se inscreva no canal. Grande abraço. Valeu. Tchau.